Olá, criançada do Camp Kids, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz porque mais uma vez eu estou aqui para vir contar uma história para vocês. E juntos, já no terceiro domingo desse mês, para a gente aprender sobre individualidade. Vocês já devem saber de cor o que é individualidade, não é mesmo? Vamos falar então comigo? Individualidade é descobrir que você está destinado a ser e com o propósito de fazer a diferença. E é isso que nós vamos aprender hoje com o personagem da história de hoje. A personagem ou o personagem da história de hoje está lá no livro de Atos, lá na Bíblia que tem essa história. E é dali que eu tirei para contar para vocês. O que vocês acham? Que esse personagem é um homem ou é uma mulher? Acertou quem falou mulher. E eu gostei muito dessa personagem, porque essa personagem, ela era muito assim, ela tinha muita qualidade em relação a tecidos, a costura. E quem me conhece sabe que eu gosto, né, de mexer com costura, com tecido. E se eu vivesse naquela época, eu acho que eu queria ser amiga dessa personagem. O nome dela era Lídia. Lídia fala que ela era vendedora de púrpura, de um tecido muito especial. Porque naquela época, os tecidos eram muito comuns. Não eram coloridos assim como a minha roupa, ou era assim, feito de algodão, ou feito de lã, né, de carneiro que eles tiravam. Não tinha cor os tecidos. Mas Lídia, ela era muito talentosa. E ela fazia tecido de púrpura, um tecido tingido de roxo. Era mais ou menos nesses tons aqui. Era um tecido caríssimo para a época. Vários tons, ele era tingido por moluscos. Olha que interessante, né? Era mais ou menos assim esses tecidos. E ela saía da cidade dela, ela vivia lá em Tiatira, o nome da cidade de Lídia. E lá na cidade dela, ela pegava esses tecidos e ia comercializá-los lá em Filipos, numa outra cidade. Onde ela nasceu, onde ela cresceu, ela sempre aprendeu sobre vários deuses. E ela estava muito interessada em conhecer um único e verdadeiro Deus, que era dos judeus. E lá, quando ela ia para Filipos, ela se encontrava com algumas mulheres, porque lá elas estavam interessadas em aprender sobre o Deus, o único e verdadeiro Deus, o Criador de todas as coisas. Então, apesar dela ir lá para trabalhar, ela era uma empresária muito importante. Ela tirava um tempo, ao sábado, assim, e ela se reunia fora da cidade, fora do portão da cidade, à margem do rio. E lá as mulheres se reuniam, conversavam sobre esse verdadeiro Deus. E olha que interessante, quem chega lá para falar com essas mulheres? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, dias antes, tinha recebido uma visão que ele precisava de sair da cidade que ele estava, em Troade, porque tinha gente precisando dele lá em Filipos, na região da Macedônia. E Paulo foi para lá. E nesse sábado, que Lídia estava junto com as mulheres, Paulo chega lá para conversar com essas mulheres. E aí, ele começa a contar sobre a história de Jesus. Elas conheciam sobre o Deus verdadeiro, mas elas não conheciam sobre a história de Jesus. E Paulo chega lá, conta a história de Jesus, do amor dele, dos milagres dele, que ele morreu, que ele ressuscitou. E então, o Espírito Santo abriu o coração de Lídia, ela entendeu e ela quis aceitar Jesus. E ela ficou com a vida dela transformada. E logo ela já queria colocar à disposição os dons e os talentos que ela tinha. E a primeira coisa que ela falou para Paulo, e não só para Paulo, mas para os amigos que estavam juntos com ele, foi oferecer a casa dela. Ela falou: olha, se vocês me consideram uma crente em Jesus,
eu quero que vocês aceitem vir para minha casa. E para ela chamar para a casa dela não deveria ser muito pequena, porque tinha que acomodar várias pessoas. E ela foi, abriu a casa dela, recebeu Paulo, os outros apóstolos juntos. Com certeza ela deve ter oferecido alimentação, uma boa cama para eles dormirem. E a gente aprende muito com a história de Lídia, porque apesar da gente ter a nossa individualidade, as nossas qualidades, a gente não pode usar só isso para a nossa vida, para a nossa família. Lídia usou toda essa qualidade que ela tinha para abençoar já o ministério de Jesus, né? O evangelho para crescer naquela cidade. E hoje eu fico pensando como que a gente pode usar a nossa individualidade. Porque cada um foi feito de um jeitinho. Não existe ninguém que foi feito sem qualidade, sem nada que possa melhorar o mundo onde vive. Lídia fez a diferença lá, na vida de Paulo, na vida dos apóstolos, naquela cidade onde o evangelho começou na casa dela. Então ela fez a diferença. E hoje, será que nós temos feito a diferença? Eu queria compartilhar com vocês, falar para vocês a história, a minha, por exemplo, eu sou dentista, né? Eu não posso usar só a minha profissão para abençoar a minha vida e da minha família. Eu tenho que abençoar outras pessoas com a habilidade que Deus me deu. Porque a gente tem que entender que cada habilidade que cada um recebe é para abençoar alguém. Então, além de ser o meu sustento, a minha profissão também precisa abençoar. Então, às vezes, eu atendo crianças que não têm condição de ir no dentista tratar do dente. São crianças que não têm pai, não têm mãe, vivem numa casa onde é o abrigo delas. Então, elas vão lá no meu consultório e a gente arruma o dentinho delas. Outra coisa que eu gosto de fazer, e eu acho que Deus também usa isso para abençoar, sabe o que é? Eu também gosto de costurar. E tem um projeto aqui na nossa igreja, eu não sei se vocês já sabem, é o projeto daquelas bonecas. Lembra daquelas bonecas que vão para as crianças bem longe daqui, lá para a África? Crianças que não têm nenhum brinquedo. As meninas nunca possuíam uma boneca. E aqui tem mulheres que pegam a máquina de costura delas, pega os tecidos, são mulheres que têm habilidade para costurar. Mas vocês sabiam que até para costurar tem vários tipos de habilidade? Para fazer essas bonecas, eu costuro esse corpinho aqui, ó. Põe na máquina aqui e eu costuro esse corpinho. Tem o bracinho também da boneca. E tem gente que enche o corpinho depois. Tem gente que não consegue fazer o corpinho, mas consegue fazer só o cabelinho da boneca. Então, tem gente que tem habilidade para fazer cabelo. Outros têm habilidade para fazer o vestido. O vestido que vão para as meninas. Essas meninas que recebem a boneca, também recebem o vestido. E tem gente que faz o vestidinho da boneca também. Então, são várias habilidades, não é mesmo? Eu conheço gente que adora cozinhar. Então, ela vai abençoar, ela vai trabalhar num acampamento, prepara a comida, oferece. É mais uma habilidade. Aí você fica falando assim para mim, Chelsea, mas isso é para adulto. Eu sou criança, que habilidade que eu tenho? O que eu posso fazer com a minha individualidade? Horas. O que será que você pode fazer? O que você é bom? Você é bom em matemática? Você pode ajudar um amigo seu a ensinar a matéria, ensinar a fazer a conta que ele não consegue. Tem gente que tem habilidade, sabe em quê? Em receber alguém. Tem gente que chega na sala de aula e não conhece ninguém, é um aluno novo. E ele fica lá naquele cantinho e ninguém dá bola para ele. Você pode ter uma habilidade de deixar a vida dela melhor. Então, você vai ser aquele que vai lá, vai conversar com ele, convidar ele para brincar. Não é verdade? Então, tem vários tipos de habilidade. A gente precisa pensar em qual habilidade vocês são bons. Porque Deus nos fez assim. Essa individualidade, Deus fez exatamente para que o mundo fosse melhor. Então, pessoal,
Agora, o que eu quero fazer com vocês é orar. É orar e pedir que Deus ilumine a mente, o coração de vocês, para que ajude vocês a usar a habilidade onde quer que vocês estejam. Vamos orar? Paizinho querido, muito obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos criou a sua imagem, a sua semelhança e nos deu habilidades. Que essas habilidades sejam usadas, ó Deus, onde quer que nós estejamos. Cada criança, cada pai, cada professor, que use essa habilidade para abençoar a vida dos outros. Assim como Jesus abençoou por onde quer que ele andou. Obrigada, Senhor. Obrigada por isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para vocês uma boa semana. Não esqueçam de passar lá no Camp Kids, no Instagram, no nosso Instagram do Camp Kids, para que vocês vejam as dicas da semana, as dicas aos pais, o devocional, tem o versículo bíblico para decorar, tá bom? Compartilhem, curtam, para que essa mensagem possa chegar para mais crianças, tá bom? Um beijo e boa semana!